Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher, um programa que destaca e celebra iniciativas nas quais as mulheres são protagonistas e hoje, mais uma vez, vamos falar sobre a importância da união. Quando as pessoas se unem em torno de objetivos comuns, criam laços, criam uma rede de apoio e cooperação que promove o crescimento coletivo. E além disso, de fortalecer os laços sociais, também gera um senso de pertencimento e identidade, o que é essencial para promover o bem-estar de todos. Aqui em São Luís existem iniciativas que buscam construir um futuro próspero e sustentável para todos. E melhor, estão sob o comando de mulheres. O Toda Mulher está no ar. E antes de começar a nossa entrevista, para tornar essa conversa ainda mais inclusiva, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, uso um colete vermelho sobre uma blusa preta e uma calça amarela. A convidada do Toda Mulher de hoje é a produtora executiva, diretora da 8 Projetos Criativos e também presidente do Instituto Coletivo Consciente, Cássia Mello. Seja muito bem-vinda, Cássia. Oi, obrigada a todos. Eu também gostaria de me autodescrever. Eu estou com um vestido azul, meu cabelo é castanho escuro e eu tenho a pele branca, estou com brinco e pulseira dourada. Estou muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz de poder participar do programa e falar, né, Márcia, sobre uma questão que é tão pontual e tão importante, que é o posicionamento hoje da gente, né, na sociedade. E é muito importante esse tipo de fala, porque eu vejo na minha família que eu sou a segunda geração de mulheres que podem estar se colocando dessa maneira profissional na sociedade. Minha mãe foi uma mulher e é uma mulher, né? Ela está com 82 anos, mas eu aprendi a ser profissional com a minha mãe, né? Então, eu acho assim que cada dia mais esse espaço, essa fala e esses exemplos são extremamente importantes para a gente aumentar aí esse percentual de mulheres ativas, né, socialmente. Acho que a gente tem mais visibilidade hoje, porque, de fato, as mulheres sempre estiveram ali nessa luta, construindo, não é, uma sociedade melhor, porém visibilizadas, não é? É importante isso que você falou. Eu sou a segunda geração de mulheres que conseguem ser protagonistas, de fato, o que mostra, não é, que é muito recente. É muito recente essa luta, essa visibilidade. Apesar de que as mulheres sempre estiveram ali, né, nessa luta constante para ganhar mais espaços e mais direitos. E aí, vendo tua história, né, você é formada em publicidade, marketing, e aí você vem lá de São Paulo para cá trazer uma experiência e chega aqui e você tem um grande encontro dentro da sua profissão. Conta pra gente quando é que surge essa mudança, né? Essa saga de uma mulher que começa atuando no marketing ali, bem voltado para a questão mais capitalista e de repente volta os olhos para a sociedade, para aquilo que é importante, né, para a sociedade. Tá bom. Bom, é uma história, eu considero muito interessante e eu espero torná-la inspiradora. Né, o meu objetivo agora, na segunda parte da vida, é essa. Eu costumo dizer que eu tenho dupla cidadania, né? Meu pai é de Tuntum e ele foi para São Paulo trabalhar, enfim, a família toda ficou aqui. Então, em São Paulo, eu ouvia muito ele falar a respeito do Maranhão e a gente, todas as férias, era a opção, né, que a gente tinha vim para cá. Então, eu cresci conhecendo o cenário, entendendo a cultura. E o que me deixava mais impactada era que as pessoas em São Paulo ou no resto do Brasil não conheciam, assim como não conhecem ainda o que é o Maranhão, o que é o potencial do Maranhão em termos
de economia criativa, principalmente. Às vezes o próprio Maranhão não se O conhece. próprio Maranhão não se conhece, até, e eu vejo, Márcia, que é uma questão também de posicionamento territorial. Sim. Né? Eu acho que o Maranhão é muito grande, a gente tem culturas diversas que em torno, em cada espaço, se diversifica culturalmente, né? A gente tem em Imperatriz, por exemplo, uma cultura que é da quadrilha, que não é do Bumba Meu Boi, né? Então é uma cultura muito rica. E diferente daqui, não é? Dessa região da capital. Exatamente. Eu falo isso porque eu sou de Imperatriz. Então, quando eu venho para São Luís estudar, que eu encontro essa diversidade cultural, tomo um choque. Toma um inicial, choque, porque são dois tipos de, né, estilos de vida. Exato, bem bem diferente. E aí, assim, em São Paulo, eu sempre dizia que eu ia vir morar no Maranhão, mas muito pequena. Então, o que eu resolvi muito cedo? Estudar muito cedo. Então, com 14 anos, eu já trabalhava no teatro, eu já me envolvia com arte. E com 16, eu estudei figurino, né? Então, eu sou figurinista, enfim. E com 18... eu trabalhei muito nessa época, na Editora Abril, como assistente de figurino, enfim, e fui conhecendo a área de moda. Foi quando eu fui para a O2 Filmes, que é uma produtora muito grande em São Paulo, ainda é uma das melhores do Brasil, Fernando Meirelles, né? Então era uma época onde o boom de produção, tanto publicitário quanto de cinema, estava crescendo, e eu estava ali. E eu vi o que era trabalhar de fato com isso, né? Então, eu fiquei muito tempo trabalhando com a CIA, com os filmes da CIA, e ali eu percebi que eu precisava de mais teto para voar, porque dedicar horas, né, às vezes 14 horas, para trabalhar exclusivamente com venda direta, consumo direto, não está me fazendo feliz. E esse viés da defesa e essa fala que eu tenho muito social já é uma natureza minha, né? Porque na escola eu era um terror, né? Então, assim, era representante de classe, presidente de grêmio. Assim. Não, terrível. Eu falei, não, eu preciso disso, eu preciso de um microfone. E as pessoas costumam chamar a mulher de polêmica, de mas né? então... Mas eu acho que isso... É muito importante porque revela realmente a identidade daquilo que você quer. É o posicionamento daquilo que você quer para a sua vida. E eu acho assim, Márcia, eu sofri, dentro dessa época, muito preconceito, mas para mim era como se aquilo estava tudo bem, porque eu não fui criada como menina ou menino, eu tive uma educação humana, né? Então, assim, o meu pai, ele não fazia diferença entre eu e meu irmão, então eu pegava ônibus, eu, se precisasse, discutia, defendia meus direitos, né? Então, eu vejo que essa forma que ele me criou é o que me deu muito eu me tornei destemida, vamos dizer assim. Eu não tenho, independente, né? Eu não tenho muito... e isso é difícil. É difícil. Ok. E aí, vamos resolver? Então, assim, eu não tenho muito essa dificuldade de resolver. Então, o desafio de ter vindo para o Maranhão, eu sabia, né, que seria desafiador, mas eu acho que isso me fez querer ainda mais, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em algumas TVs, inclusive a gente trabalhou no Canal 20, né, juntas. E eu comecei a perceber a necessidade de me envolver com os projetos culturais, me envolver com a parte de filantropia, de responsabilidade social. Você começa com a 8, não é? Começo, eu vou beber uma aguinha aqui. Pode ficar à vontade. A 8 tem o quê? 2002, 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso. Nessa questão já mais voltada para a produção cultural, que era um nicho aqui, não é? Trabalhar com projetos, esse tipo de iniciativa. Só que o que foi, na verdade, a virada de posicionamento
foi na época que eu trabalhava com Joaquim Aikel, a gente produziu alguns filmes ainda quando eu estava em São Paulo. Por quê? Eu voltei, depois que eu estudei mais o mercado local, eu voltei para São Paulo e falei, eu vou fazer a pós em gestão de projetos, porque eu sabia que isso era necessário. Então, a gente trabalhou juntos, eu e Joaquim Aikel, e alguns anos depois, Joaquim criou a Lei de Incentivo estadual de esporte, de cultura, que hoje eu acho que a gente completa 12 anos dessa lei. Antes, eu já trabalhava com a Rouanet. Então, eu via que aqui no Maranhão ainda é muito pequeno o investimento local com a Lei Rouanet, com a utilização da Lei de Incentivo. Ou seja, tem a política pública, existe o caminho, a ferramenta, existe. Mas o mercado ainda não consegue compreender. O mercado ainda não consegue compreender e ainda a gente tem uma questão de compreensão como é o 360 da área de investimentos por lei de incentivo, tanto para as empresas quanto para o público que precisa. Então, hoje o Instituto, eu estou dando vários saltos, mas assim, hoje, com toda essa bagagem que eu carrego há praticamente 20 anos, me despertou a necessidade de trabalhar com o Instituto Coletivo Consciente, porque eu cheguei num ponto com a 8, eu trabalho com vários atletas, Bruno Lobo, trabalho com Marcelo Medeiros, trabalho com atletas que hoje conseguem, através da lei de incentivo, sair de São Luís e continuar a sua carreira em âmbito nacional. E hoje o meu maior trabalho, que eu digo que representa muito essa necessidade de levar para o público o investimento social, é com Pão com Ovo. Então, a gente faz o Caravana Pão com Ovo já há 6 anos, a gente já foi para o Rio, a gente já foi para São Paulo, e estamos fazendo agora o Super Caravana Pão com Ovo, que são 50 apresentações em praça pública, gratuito. E eu acredito muito nisso, né? Então, para mim, lei de incentivo, tanto federal quanto estadual, ela precisa ser gratuita, na minha posição, porque é imposto e isso precisa voltar para as pessoas de forma gratuita. Aí você, na tua experiência do dia a dia do trabalho ali com o projeto, nas viagens, você percebe o quê? Você percebe que existe, né? Existem pessoas que têm talento, mas essas pessoas precisam de acesso. De acesso e de união também. De união, exatamente. Né? E é isso, essa questão do Instituto, ele bate exatamente na minha meta para os próximos anos de trabalho, que é desenvolver com as comunidades, com os grupos, sejam grupos culturais ou grupos esportivos, o entendimento desse mecanismo. Porque ninguém é eterno, mas eu não posso levar isso, né? Eu vou virar uma flor, uma árvore, e as pessoas não vão saber qual é o mecanismo que isso funciona. Então, a 8 continua, óbvio, né? Desenvolvendo meus projetos culturais, os festivais, os filmes, né? Acabei de fazer o filme, ano passado eu fiz o Manuel da Conceição, né? Minha Perna, Minha Classe, e eu fiquei apaixonada pelo Manuel desde quando eu o conheci, né? Então, assim, o viés político do Manuel e o diálogo dele me fez fortalecer essa intenção de trabalhar com o coletivo, né? Então, o Coletivo Consciente teve o primeiro trabalho, que foi com o Fórum do Reggae. Por quê? Porque o Fórum do Reggae conseguiu, através dessa metodologia, desenvolver um trabalho coletivo social. Sim. Né? E aí dá para perceber como muda, né? Quando as pessoas se unem em torno de um objetivo comum. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua essa conversa com a presidente do Instituto Coletivo Consciente, Cássia Mello. A gente volta a falar sobre a importância de estar unidos em prol de uma causa, né? Que vai beneficiar, claro, toda a sociedade ao final. A gente volta já, não saia daí.
Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a produtora executiva, diretora da A8 Projetos Criativos e presidente do Instituto Coletivo Consciente, Cássia Mello. Você estava me falando, né, que tem hora que dá vontade de chacoalhar a sociedade para que... Dá. Porque eu penso o seguinte, a gente está tão envolvido com o nosso dia a dia, com aquela preocupação naquele boleto que vai vencer amanhã, com nossos problemas. A gente é criado para ser um pouco individualista dentro daquilo que a gente não se preocupa muito com o todo, não é? Mas assim, é uma forma de sobrevivência que precisa mudar. Porque a gente observa os povos originários, as comunidades de religião de matriz africana, elas têm como princípio essa coletividade e isso funciona. Funciona de fato. Funciona e é a única maneira que tem para funcionar. Porque, Márcia, cada indivíduo solto é um ponto a ser captado por aquele que tem um diálogo, talvez, mais esperto do que o da comunidade onde ele vive. Então, quando eu falo e defendo e tenho como meta transformar o Instituto em um local para aulas, para cursos, para encontros e eventos de natureza educacional, social, eu estou falando de encontros onde eu vou encontrar alguém que tenha o mesmo objetivo, seja na área de cultura, seja na área de esporte, seja na área social. Então, a gente precisa exercitar o diálogo coletivo. Porque o que eu percebo entre essas minhas duas dimensões, São Paulo, Maranhão, isso é de uma responsabilidade minha trazer essa visão. É como se eu fui lá em outro lugar, em outro espaço, vi e disse, isso precisa ser trago para cá, para esse universo. Que é o quê? O exercício do diálogo coletivo num pequeno modelo, que é o modelo comunitário. Se eu não exercito ouvir o outro, entender a opinião do outro e criar uma lista que sejam de 5 mínimos objetivos daquele bairro, daquele grupo, daquele sistema, eu não vou exercitar o meu direito e eu não vou saber respeitar o direito do outro. Então, que é importante. Que é importante. Então, muitas pessoas me falam, é muito difícil trabalhar no Maranhão, a mão de obra, a percepção, mas a gente está exercitando a coletividade, a gente está exercitando um grupo, por exemplo, de costureiras, né, que se reúnem e dizem, tá bom para você? Não. E para você? Também não. O que a gente vai fazer? Para melhorar. Para melhorar. Então, assim, quando eu trago essa reflexão e quando eu junto esse grupo para criar, no mínimo, 2 metas, 2 objetivos, e pego isso e trago para o poder legislativo e digo, ei, deputado, ei, vereador, eu sou de tal comunidade. Para nós, chegamos num consenso que precisamos disso. Se eu não faço esse movimento, ele sempre vai vir de cima para baixo. Né? Então, o vereador, o deputado vai dizer, eu vou botar uma escola em tal endereço. Tudo bem, é legal. Mas e aquela comunidade sabe o que de fato precisa? Então, esse exercício democrático precisa ser aumentado, precisa fortalecer, precisa aumentar e precisa ter uma continuidade, porque eu percebo, sim, vou dar um exemplo, os grupos culturais, né? A gente passa por muitas situações onde até criar uma reunião, 2 ou 3, é uma dificuldade, que dirá falar sobre as necessidades, dialogar com o poder legislativo, e não é brigar. Não, sim. As pessoas têm que compreender, entendeu? O que é o diálogo. O que é o diálogo? Não é imposição, não é, exatamente. Não é aquela polaridade que se instaurou na sociedade, o meu é melhor, o seu não.
é diálogo, é escuta também, né? A escuta é muito importante. Aí você tem essa experiência agora com a Lei Júnior Black, né? Então, com o fórum. e na verdade, o que eu pretendo e o que eu fiz no lançamento do Instituto, que foi um lançamento energético, eu digo, que é para mostrar qual é o objetivo, foi esse, mostrar para a sociedade como o Fórum do Reg conseguiu aprovar a Lei Júnior Black. Como eles chegaram nesse ponto? É uma lei importantíssima, não é? Exato. Nós estamos na Jamaica brasileira e carecia de uma lei que, de fato, né, fomentasse, não é, essa importante característica, né, da nossa cidade, dos grupos culturais. E aí a Lei Júnior Black, ela vem para isso. Ela vem para isso, ela está esperando agora a sanção, né? E aí eles criaram, além disso, uma proposta de edital. E esse modelo, Márcia, é o que eu acredito que tenha que ser replicado para outras áreas, né? Então, como isso a gente está falando de um modelo do Fórum do Reg que criou, eu até coloquei no Instagram do Instituto, que é Coletivo Consciente Brasil, anote aí, meu amiguinho, e vai lá visitar a gente, que são os documentos que o Fórum criou. O Fórum criou um regimento interno, né? Quais são as premissas, o que a gente está fazendo aqui, os objetivos, coisas simples. E o bacana do Fórum, que não é um instituto que tem presidente, tesoureiro, não, todos têm legalmente a mesma função, não porque eles se dividem, mas o mesmo peso social. Então, não tem uma hierarquia no modelo Fórum. É uma organização da sociedade civil que precisa estar, de fato, organizada, não é? As pessoas que participam precisam realmente ter um objetivo comum e entender aquilo que elas querem. Isso. No caso do Fórum, deu muito certo. Deu muito certo esse modelo, entende? Então, quando didaticamente eu entendi, e participando, que isso era muito aliado ao meu objetivo como instituto, eu falei, opa, eu vou me conectar. Por quê? Porque se eu, no meu caso, quero trabalhar o coletivo consciente, eu não posso só falar o que eles devem fazer e como eles devem fazer. Eu preciso dar exemplos reais, práticos e modelos. Até porque está tudo muito rápido, não é? A gente precisa agir e a gente tem urgência, né? A sociedade tem urgência em implantar esse tipo de iniciativa que traz benefício, seja para o bairro, para a comunidade, para o grupo de mulheres, para os grupos culturais. É tudo muito urgente. O tempo está passando rápido e as coisas acontecem rápido. Exatamente. E Márcia, uma coisa local, né? A gente está falando do Maranhão como um todo, que é a gente silenciar a negatividade, sabe? Isso é um exercício importantíssimo. Né? É importantíssimo, porque quando eu faço minha primeira reunião de grupo, se eu não fortaleço a positividade, na minha primeira reunião vão 30 pessoas, na segunda vão 15, na terceira vão 5. O que se faz perder essa continuidade? A fala negativista de que isso não vai dar certo, eu já vi. Não existe isso. Porque essa é uma fala que destrói qualquer tipo de união popular, qualquer tipo de reunião. A persistência, é entender que só vai dar certo quando todos participarem continuamente de reuniões e com o pensamento positivo que isso vai dar certo. Então, na minha experiência ao longo desses 20 anos, eu percebo muito o esvaziamento das organizações sociais por vícios de visão negativa. Aqui é assim mesmo, aqui é assim mesmo, não. A gente está num tempo e num espaço... Tem que mudar, né? Tem que mudar. Aqui é assim mesmo até a hora que as coisas tiverem outro tipo de atitude,
um outro tipo de percepção, de escuta, né? E principalmente não deixar que isso destrua uma necessidade do coletivo. Que não né? contamine as pessoas. Que não contamine. Né? Essa é a diferença naquela iniciativa que dá certo e com aquela que não dá certo, que não vai para frente. Mas tem muito a ver com esse posicionamento. Né? Esperar que você luta por um objetivo, você conversa com as pessoas e você insiste, porque precisa insistir, porque nada cai do céu, não é? Agora você imagina se eu chegasse e dissesse assim, eu quero morar no Maranhão. Mas lá não tem lei de incentivo. Mas lá não tem não sei o quê. E aí? Eu ia cruzar o braço, ia me embora e falar, não realizei meu sonho, porque não. A culpa é do Estado. A culpa é do Estado. É assim mesmo. Não, então se é assim mesmo, bora fazer mudar. Quem que vai fazer? Eu, não sou eu que quero. Então, delegar o que não deu certo para o outro é muito simples, é muito fácil, mas eu ter uma firmeza de dizer isso vai dar certo, como? Existem métodos. Vamos atrás. Por exemplo... Até quando a gente erra, a gente aprende a melhorar ainda na próxima, bem, né? Graças não é? E se perdoar e falar, não, eu não acertei agora, mas amanhã eu acerto, enfim. Eu acredito que a mulher, ela tem uma capacidade de resiliência no errado, porque a gente está acostumada a não ficar muito com o nosso ego, né? Não deu. Eu acho que a gente tem uma humildadezinha para reconhecer, e ter paciência também, e ter esse olhar mais ampliado. A gente consegue compreender alguns caminhos que não é que o homem não consiga também compreender esses caminhos, mas eu acho que é algo que é da mulher mesmo, né? Eu acho também. Esse cuidado, essa escuta, essa paciência para lidar com as coisas. Eu concordo, eu acredito nisso. Então, eu como mulher, e num programa, né, que a gente está falando de toda mulher, eu acredito e vejo muito protagonismo de mulheres maranhenses socialmente, e que a elas o que falta é, sim, técnica, estímulo e organização, entende? Então, eu tenho como instituto alguns projetos ainda em desenvolvimento, né, pessoal, para uma hora virar projeto de fato, não sair de projeto para realização. O primeiro é a minha fala real para meninas de 12 a 14 anos. Você está falando em formar gerações. Em formar gerações e dizer, olha, deu certo para mim. Formar politicamente, né? Politicamente. Deu certo para mim, pode dar certo para vocês. Olhem esses exemplos. Como é que elas chegaram até aqui? Porque elas precisam entender e precisam, né, sair, às vezes, até daquela ideia do relacionamento romântico. Abusivo, né, que às vezes na fase dos 12 aos 14, 16 anos, muitas começam a ter esse primeiro contato e às vezes acreditam que isso faz parte, porque é cultural, né? Uhum. E um deles é esse, né, voltado para a mulher. O outro é a formação de líderes femininas. Né? E a gente até se surpreende quando você vai atrás de iniciativas que existem já aqui na ilha. Muitos coletivos de meninas que estão, né, fazendo a sua parte, inclusive estabelecendo contato com instituições, por exemplo. Tem um coletivo de meninas que lá, eu não vou lembrar o nome agora, vocês me desculpem, mas ele está lá no bairro chamado Cidade Operária. Sim. As meninas se uniram um belo dia para combater o assédio, a importunação sexual que elas sofriam no transporte coletivo. Quem que esse grupo de meninas buscou? O Ministério Público. Olha aí. É uma prática, resultado de uma união de meninas que hoje já têm essa consciência de que elas precisam se proteger. Sim. E aí essa tua iniciativa, ela incentiva que outras meninas, e quanto mais cedo a gente tiver essa noção, é melhor para a sociedade, para a gente, né, mulheres, para combater isso. E que legal. E aí tu já tens você fala que está em desenvolvimento alguns projetos. Isso. E
Já tem alguma coisa em vista aí para os próximos meses? Agora, Márcia, a gente está naquela fase jurídica, né, do Instituto. Legalmente, eu ainda não posso captar recursos pelo CNPJ do Instituto ainda, porque tem um tempo de maturação. O Instituto tem um tempo também de documentações, né? Mas eu vou fazer o uso da lei de incentivo, tanto federal quanto estadual, ainda pela 8, juridicamente. E quem quiser somar contigo, assim, já... Pode né? falar comigo no meu Instagram, que é Cássia Melo 8, e no Instituto Coletivo Consciente Brasil também, no Instagram. E as iniciativas, em relação a esses projetos, eu pretendo também fazer conexões como vamos supor, esse grupo de meninas. A gente gostaria de ampliar esse trabalho. Então, eu trago para o Instituto, vejo, estruturo de que maneira elas precisam do meu trabalho, por exemplo, e falo, onde a gente vai captar recurso para ampliar esse discurso? Como é que vai funcionar essa parceria? Exatamente. Porque eu acredito que hoje a gente tem uma ferramenta que é maravilhosa, que são as redes sociais e que é a tecnologia. Com certeza. Né? Então, assim, a gente pode fazer trabalhos de conscientização incríveis socialmente, aproveitando essas plataformas. Né? Então, a minha intenção será promover projetos onde a comunicação seja um viés importante, porque eu percebo isso. Na rede social, outro dia eu estava falando, gente, será que isso sempre existiu ou é agora que o mundo está assim? Eu não acredito que o mundo esteja assim agora. Eu acredito que a visibilidade está maior agora e a comunicação e a visibilidade tem ajudado a expor de maneira mais rápida os abusos, as pessoas que... Acho que as pessoas estão mais conscientes de que essas violências existem. Exatamente. Porém, ainda precisam fazer muito. E isso passa pela questão, de fato, da educação, da quebra dessa masculinidade tóxica, do combate a esse patriarcado que ainda, né, se traduz nos dias de hoje, nessas opressões, que é esse machismo, é o sexismo, o racismo também é muito presente. Então, assim, eu também tenho essa percepção. Hoje se fala muito sobre isso, mas ainda há muito o que fazer. E aí eu queria aproveitar para você mandar uma mensagem, já que a gente está falando de união, de despertar de consciência, do Instituto, né, desse objetivo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para as mulheres, sobretudo. Olha, eu queria deixar uma mensagem muito inspiradora, principalmente para... Eu venho da periferia de São Paulo, minha escola era 40 minutos da minha casa, e ali eu comecei a perceber que se eu passasse por aquela fase, o mundo seria muito amplo para mim. Então, eu sou um exemplo de que a gente sofre, a gente chora, mas a gente pode juntas se fortalecer, a gente pode juntas crescer cada vez mais e ter a nossa liberdade, criar nossos filhos independentes de qualquer questão masculina. Seria bom que tivesse? Seria bom, mas desde que seja uma pessoa que nos respeite, que esteja junto como parceiro, como união, para o desenvolvimento bacana, e ninguém precisa aguentar nada de nenhuma pessoa que corte suas asas, né? Então, a minha mensagem é que todas as mulheres possam reconhecer a sua força e com isso, nem que seja fazer um brigadeiro e ter a liberdade financeira, que eu acredito, Márcia, que isso é o que faz com que muitas ainda tenham hoje que aguentar situações, né, dentro de casa. Então, assim, a minha mensagem é essa, e cada vez mais. De acolhimento, né, de união,
de encerrar essa disputa que existe, ensinaram a gente a competir, mas na verdade a gente precisa se unir. Muito obrigada pela tua presença aqui no Toda Mulher. Eu agradeço. Foi um prazer, desejo muita sorte a esse trabalho, não é? Estamos aqui, se precisar de alguma coisa, é só nos procurar que a gente também terá o maior prazer em poder divulgar essa iniciativa. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada. E o Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.